Mestre Jesus, amigo, irmão, mentor e mestre de todos nós, agradecemos pela oportunidade que nos permite estarmos aqui novamente buscando aprendizagem, estudo dos teus ensinamentos, particularmente legados pelo nosso irmão Moisés, que deixou registros extraordinários para todos nós, para a nossa aprendizagem, nosso estudo, falando para nós das origens, das gêneses dos processos, que nós possamos realizar o melhor a nosso alcance, associando o ensinamento espírita que nós recebemos graças ao trabalho de Allan Kardec, aos textos extraordinários que os profetas legaram para nós. Pedimos a Ti, Senhor, amparo, inspiração, auxílio, para que nós realizemos o melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Muito bem, vamos então dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos então hoje estudar a partir do versículo 6. Vou fazer a leitura aqui do nosso texto a partir do versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Muito bem, nós hoje vamos partir do versículo 6, que iniciamos o estudo na semana passada. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E disse Deus: nós já estudamos esse ponto, que define para nós o plano de instauração de um ensinamento, de um projeto, num sistema relativo transitório, que é o nosso próprio estado de espírito transitório, até que nós alcancemos aquela plenitude que nos aguarda, em que os processos então estarão consolidados e nós vamos então partir para aquele progresso, engrandecimento do amor, do conhecimento, no plano do infinito. E nós até iniciamos esse assunto. Deus não fala diretamente conosco, porque Deus não é uma pessoa como nós. Deus não tem boca. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então ele fala conosco por meio dos porta-vozes, dos profetas, daqueles que buscam entender
e vivenciar as leis divinas, não apenas entender, mas vivenciar, que é o ponto principal. É assim, com relação ao que disse Deus para nós através dos profetas, nós vamos ter à nossa disposição as 3 revelações. Primeira trazida por Moisés, que estamos estudando aqui hoje, o livro de Gênesis, Jesus e o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Então, são os 3 pontos aí que nós temos à nossa disposição, sendo que o Espiritismo é aquela filosofia que vem esclarecer e acrescentar esclarecer o que Jesus disse, acrescentar o que ele não pôde dizer, e tem uma importância muito grande para a nossa vida, para a história da humanidade, embora a humanidade ainda, em escala planetária, rejeite o Espiritismo, não aceite o Espiritismo, mas nós sabemos da importância que o Espiritismo tem para a humanidade, embora ainda ignorado por ela. Então não é pouca coisa o que nós temos tido a oportunidade de estudar. E disse Deus, haja uma expansão. Então nós aqui vamos nos lembrar que no versículo 3 foi dito, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, nós aqui estamos trabalhando associando aqui ao versículo 3, com a ideia de elaboração dessa luz nessa expansão que nós vamos realizar. Do ponto de vista da formação do globo, da Terra, a expansão se refere aos céus, quando a Terra, então, deixou de ter aquele envolvimento dos vapores, então é como se tivesse havido uma expansão dos céus. O céu se tornou nítido, límpido, transparente. Então nós podemos ver o sol durante o dia e as estrelas à noite. Então essa é a expansão dos céus. Mas nós aqui trabalhamos, como sempre temos dito aqui, com o plano de expansão da consciência. Então, quando nós estudamos aqui com Emmanuel, por exemplo, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, Espelho da Vida, nós vamos aqui falando da mente, Emmanuel disse o seguinte, estudando-a de nossa posição espiritual, confinados, apertados, num lugar estreito. Aí o lugar estreito aqui, por exemplo, aproxima até do Egito, que é o plano da matéria. Então, a libertação dos hebreus do Egito define o quê? O hebreu simbolizando aquele que tem o conhecimento, que está em trânsito. O hebreu significa que está em trânsito. E o hebreu que recebeu as revelações, todo aquele conhecimento importante para a libertação do lugar apertado, a libertação do mundo material, a liberação das reencarnações, a libertação do espírito no plano do infinito. Então, a expansão, evidentemente, que é para promover essa libertação. Então, confinados que nos achamos entre a animalidade, passado, mineral, vegetal, animal, hominal e racional, e a angelitude, Jesus, que é o modelo e guia, o tipo mais perfeito da angelitude para nós, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, o que nós aqui vamos trazer aqui para nos ajudar? Então, nós vamos fazer aqui
uma expansão da faixa de consciência. Expansão da consciência. Embora ainda presos num lugar confinado, que é a matéria, o corpo físico, a vida material, a vida carnal, nós estudando o Espiritismo, por exemplo, estudando o Evangelho, que estamos estudando aqui, nós vamos promovendo uma expansão da consciência. Então, aí começa a emergir, por exemplo, durante o sono, o passado, existências anteriores. Nós também temos recebido pela mediunidade informações do passado. Tudo isso define um programa, um projeto de expansão da consciência. Vislumbre também para frente. Né? Vislumbre para frente. Porque vendo o que fizemos, o que fomos, de onde viemos, no que estivemos envolvidos, nós então podemos sanear mais depressa o que precisamos sanear e avançar para o futuro. Então nós temos então todo um território a conquistar, que é o plano da angelitude, com as ferramentas que nós já desenvolvemos no passado, graças às riquezas da iniquidade, utilizando para satisfazer o egoísmo, mas as ferramentas são neutras. Então nós vamos utilizar essas ferramentas para a conquista de um novo território. Então vai havendo uma expansão gradual da faixa de consciência, tá? Então haja uma expansão no meio das águas. Então aí, no meio das águas, nós vamos nos lembrar de quem? De Moisés, que fez uma abertura no meio das águas, simbolizando a travessia do mar, que obviamente não foi o Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho tem grande profundidade, certo? Foi lá no litoral, e no meio do Mar Vermelho já tem que descer para subir. Vamos supor que fosse possível separar as águas do Mar Vermelho, lá no meio do Mar Vermelho, o que ia acontecer com os hebreus? Tem que descer, mano. É profundo. E como é que sobe o paredão do outro lado? Então, um movimento que se deu lá na Foz, no litoral ali, certo? De acordo? Tem até pesquisas científicas aí que mostram isso. Mas é mais um símbolo, certo? A divisão, separação das águas. Quais águas? Separação de que águas aqui? Vamos voltar no Emmanuel? Confinados é que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude. Então, o que é valor animalizado? A identificação do que é animalizado e que não cabe mais hoje, graças ao conhecimento que nós temos, e a compreensão do que seja superior desse que Jesus traz para nós como modelo e guia, para nós então identificarmos e escolhermos aí a melhor parte. Escolhemos a melhor parte. Então, expansão, porque quando Moisés ali faz aquela expansão, que ele abre os braços, certo? E há ali simbolizando aquele recuo das águas ali, surge o que? O terreno seco. Terreno seco simboliza a faixa de consciência, que a gente identifica nitidamente os valores, sem mistura, certo? A gente enxerga, nós estamos falando aqui do mundo interior, e nós vamos enxergando as perfeições, os padrões complexos que ainda trazemos, e os valores superiores, tanto os que nós já temos, já desenvolvemos, estamos trabalhando neles, ampliando, quanto aqueles que ainda não temos. Então haja uma expansão
no meio das águas, que é o trabalho aí em que nós vamos acionar os dois braços ou as duas asas da evolução, razão e sentimento. Embora a gente saiba que razão e sentimento são uma coisa só. Pensamento e sentimento formam um bloco, formam uma unidade. Mas a nossa unidade ainda não é uma unidade perfeita, porque nós já temos o conhecimento das leis divinas, que representa a unidade divina em torno do que estamos gravitando, mas nós ainda temos sentimentos de retaguarda, que ainda fazem parte da nossa vida. Então ainda não elaboramos uma unidade perfeita, certo? Nós ainda somos uma dualidade. Nós ainda apresentamos facetas complexas. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Isso expressa muito bem essa dualidade, essa dicotomia. Tá certo? Aqueles que estão nas faixas primitivas estão na sua unidade infantil, de evolução. Então a dualidade vai se abrir quando a razão se ilumina. Quando nós então vamos compreendendo as leis e sabemos que temos que combater certos sentimentos a partir de agora, que até aquele momento era a nossa realidade, e era o que nos dava prazer, alegria, como matar, por exemplo, matar para dominar, matar para sobreviver, que era a tônica natural. Aqueles que matavam sentiam um certo prazer, uma certa satisfação, porque isso fazia parte da natureza, era o adequado, tá certo? Mas quando nós entramos na faixa da humanidade, pensamento contínuo, a razão é despertada pelo conhecimento da lei divina, então aí abre-se a dualidade. Então eu escuto lá de Moisés, não matarás. Então eu tenho que contrariar tudo que eu gosto de fazer. Certo? Que é o que eu vinha fazendo ao longo dos milênios, que era o natural, o adequado para a evolução, mas na faixa da humanidade não é mais o adequado, não convém mais. Eu posso rejeitar a lei e continuar fazendo o que eu quero? Posso, só que eu vou aprender pela dor que isso não é mais adequado, pelo sofrimento. Porque se eu vou matar, eu também vou morrer. E quando me matarem, não vai ser agradável para mim. Então, pela própria experiência mesmo, empírica, eu vou... Desgostando. Vou ter que desgostar daquilo. Então, haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre águas e águas. Aí nós podemos trabalhar, inclusive, não só apenas com a separação no sentido físico das águas na superfície da Terra. Nós aí temos os mares, os lagos, os rios, os aquíferos, os lençóis freáticos, etc. A chuva, a água que cai como a chuva, mas não também a separação no mundo interior das escalas de sentimento, mas nós podemos falar em separações vibratórias no mundo espiritual, faixas de vibração, que essas faixas de vibração do mundo espiritual, que nós dividimos aí umbral, as colônias de regeneração, as esferas de felizes, são, na verdade, faixas de sentimento, faixas de vibração definidas por uma gama de sentimentos
que caracterizam os habitantes, vamos dizer assim, dessas faixas, que é o que define. Então não é um lugar para onde eu vou depois da morte. Você já tá. É uma faixa de vibração onde eu já estou vivendo nela. E eu vou apenas descobrir quando o olho do corpo cerrar pela morte, os olhos espirituais se abrirem. Então eu vou ver a realidade que eu elaborei, que eu busquei aqui na Terra. Evidentemente que aí existem os locais que vão agrupar espíritos semelhantes, não tem como não ser assim, porque eles não ficam misturados no mundo espiritual. Os espíritos de sofrimento, os espíritos violentos, pseudo-sábios, suicidas, belicosos, não ficam misturados com os espíritos bons, os espíritos nobres, os espíritos superiores. Não tem como ficar misturado. A passagem que o Paulo fala que o que se vê não é feito do que aparenta. Hebreus 10, 1, Hebreus 10, Tem a ver com o que você está falando aí, né? que a fé é o firme fundamento do que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é o firme fundamento do que se espera. Então o que se espera? Eu espero que depois da morte eu vá para o nosso lar. É o que se espera, por exemplo, ou novos horizontes. Então a fé vai ser o firme fundamento, mas não a fé cega, não a fé mística. Nem sem obras, né? É a fé raciocinada. É aquela fé que é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Porque para eu estar em nosso lar, eu preciso praticar uma série de procedimentos diferentes do comum, e eu preciso aplicar a vontade de querer mudar os procedimentos. Por quê? Porque mudar os procedimentos implica eu contrariar o que eu gosto de fazer. Que isso se expressa pelo desejo, pela emoção, pelos sentimentos automáticos, que é o que eu gosto de fazer, embora, assim, eu não quero mais, certo? Mas eu ainda gosto, por quê? Aquilo ainda me dá uma alegria. Você chutou o balde lá no trânsito, por exemplo, soltou os cachorros, não dá uma certa alegria, uma certa satisfação? Depois você vai cair em si, vem o arrependimento, depois vem o remorso, mas na hora que você solta os cachorros ali, não dá uma certa satisfação? Não dá? Você chutou o balde ali, tal, aliviou ali não é verdade? Aí depois você começa, puxa vida, não devia ter feito aquilo, né? Eu tenho um conhecimento, afinal de contas, por que eu estou aprendendo espiritismo, não é? Mas é a nossa realidade, de vez em quando a gente faz alguma coisa não é? Escapa aí. Então nós estamos aí buscando fazer mudar o procedimento. Mudar o procedimento. Fazer separação entre as águas e as águas. Tá certo? Alguém quer fazer comentário aí do versículo 6? Para a gente poder passar para frente. A passagem que eu tinha para lembrar, essa que você falou, mas aquilo, quando você falou de estar construindo um mundo, né? Que o mundo... Sim. Eu lembrei essa outra do Sim, Paulo. tem um complemento. É no mesmo lá, no mesmo... É 10, né? É 11, Não, é 11, 1 a 3, né? Pela fé entendemos, né, que os mundos, pela palavra de Deus, foram Sim. criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Exato. Que é o mundo espiritual que nós vamos ver quando o olho carnal fechar e abrir o olho espiritual. Nós vamos aí ver a realidade.
E acaba que aquela realidade, ela foi feita nas minhas ações, né? Exatamente. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, a palavra de Deus aí, nós vamos colocar o Deus minúsculo, Deus com a letra minúscula. Porque nós é que criamos nosso mundo interior. Em cima da criação divina, criamos o nosso mundo interior. Então é por isso que ele sempre é limitado, porque tem uma criação divina que limita a criação relativa de cada um de nós. Por isso que Deus é onipresente, onisciente. Certo? Nós criamos em cima da criação. Então, na verdade, o mundo exterior, espiritual, é uma elaboração, uma transformação no fluido cósmico universal, que eu elaboro com meus sentimentos e meus pensamentos. E as colônias, como é que são as colônias? As colônias são elaborações de espíritos superiores. Por isso que na colônia nós não conseguimos alterar nada. Porque lá é coisa de gente grande. Estão lidando com coisa de gente grande. Criança não consegue alterar, entendeu? Agora, o umbral, como é o plano do que predomina a lei do mais forte, quem for mais forte consegue dominar. Na pauta da violência, da imposição. No livro Nosso Lar, quando fala da veneranda, né, até falando da questão também de construção, né, ela que constrói os jardins, as casas dos governadores, conforme, às vezes, a passagem daquele governador que ele gosta, a questão dos móveis, dos mobiliários, é a ministra veneranda. Então, aí o que esses espíritos fazem, ninguém modifica. Só quem está no mesmo nível ou acima. Modifica. Certo? Giovanni, vamos em frente então? Mas aqui, essa expansão foi chamada céus, né? Céus. Foi. Mundo físico, céus. Tá. E as águas que estavam em cima da expansão? As águas que são os meteoros, vêm pelos cometas, asteroides. Falei na semana passada. Não, eu já não tinha lido os 6 ainda. Falei quando a água... Não fala céus aqui no 6. Mas fala da... Deus chamou céus. Sim, mas eu falei das águas, eu falei que as águas, eu já falei aqui que as águas que estão acima, 6. Mas não tem céus no 6, não, ué. Não tem não. Tem não, ué. É no 7. Porque você está antecipando aí, menino. Eu não vou chegar lá, ué. Antecipando aí. Ela é assim mesmo. Ela está com pressa, desde as 3, tem 2 semanas que quer saber da expansão. Agora quer saber do céu. É mesmo. O céu... Não, é lá no 8. O céu, Não, 7, 8. o céu é estado de espírito. Onde estiver No 8. o teu tesouro, aí estará o teu coração, viu? O céu é estado de espírito, tá? Estado de espírito. Céus aqui, o plano físico, acima dos céus, as águas que estavam acima da expansão, não é? Aqui, ó. Fez separação entre as águas que estavam abaixo da expansão, que nós vamos falar no próximo versículo. Que águas são essas? As águas que estão no espaço cósmico. Versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então, no plano exterior da formação do mundo e dos mundos, fez Deus a expansão, Deus com letra maiúscula, embora quem faça são os co-criadores. Os co-criadores é que fazem. Mas quando a obra está pronta,
Quem criou? Deus. Porque somos co-criadores. Nós criamos com tijolo que Deus criou, entendeu? Do cósmico universal. Aí nós vamos formar os mundos, os espíritos, os co-criadores em plano maior, formar os mundos de acordo com as leis físicas, matemáticas já pré-estabelecidas desde todo sempre. Então, nesses mundos, aí nós vamos elaborar a nossa criação particular. Nós vamos colaborar na aprimoramento desse mundo, na modificação desse mundo, para o bem e para o mal. Para o mal, quando somos instrumento do escândalo. Então, se nós operamos uma transformação complexa no mundo para o mal, nós mesmos vamos sofrer as consequências dessa transformação para ver se isso é bom, se é agradável, se vale a pena. No caso aí, as transformações climáticas que vêm ocorrendo, agravamento aí do calor, das tempestades, dos ciclones, tá gostoso isso? Tá agradável? Tá bom? Não tá, certo? Então nós precisamos, então, fazer o quê? Consertar. Reajustar. Porque aqueles que atrasam a marcha do progresso estão sendo retirados. Que não querem se preocupar com nada, não querem pensar no bem comum, só no próprio bem particular, estão sendo já transferidos. É o basta, né? E é o basta. É, última chance. Então, fez a Deus a expansão. Então, essa expansão, a expansão da consciência desperta, nós todos aqui já estamos nesse processo de aprimoramento da consciência, expansão da consciência, que é um processo irreversível. Temos que sempre, agora, caminhar na direção dessa concretização. Para nós, pelo menos, merecemos ficar aqui nessa escola abençoada que é a Terra. Buscar colaborar com as autoridades estabelecidas pela sabedoria divina para uma sociedade melhor. Respeitando as leis, respeitando os dispositivos legais, como Jesus fez, como Jesus exemplificou. Jesus não pregou a destruição do Estado romano e nem a dissolução do Estado de Israel, por exemplo. Não, Jesus pregou o respeito às leis, dai a César o que é de César. E praticou o amor e a bondade. Então esse é o recado para nós. Hashtag, certo? Está na moda agora aí. Porque quem está na pauta da rebeldia aí, desrespeitando leis, toma cuidado. E o choro e o ranger de dentes depois, complexo. Então, fez Deus a expansão. Evidentemente que expandindo a nossa consciência na direção de um conhecimento cada vez mais qualificado, como esse que o Espiritismo proporciona, nós vamos forçosamente realizar melhores obras no mundo e vamos então exercer uma influência positiva no mundo e não mais negativa. Cada vez mais propositiva, cada vez mais feliz essa influência. Aí nós já vamos entrando na pauta dos co-criadores com Deus. Plano menor, mas
buscando aqui manter uma ordem, uma harmonia, um equilíbrio, que é o recado que nós temos que levar para nossos irmãos em humanidade. Tá certo? Então fez Deus a expansão e fez separação entre as águas. Então aqui nós chegamos naquele ponto da unidade. Então o que era uma coisa só no nosso mundo interior, que é tudo misturado, certo? A miscigenação de tudo no nosso mundo interior. Nós não tínhamos um propósito de buscar uma transformação moral tão acentuada quanto o Espiritismo propõe. Então a gente vem vivendo ao longo das existências com tudo misturado. A luz e a treva, o bem e o mal, certo? Tudo misturado no nosso mundo interior. Então sabendo ainda, buscando o bem para nós mesmos, embora já conhecendo as leis de Deus, até pregando as leis de Deus, mas ainda não havia aquela separação nítida. No ponto prático, nós somos convidados a fazer uma separação nítida quando nós concordamos com aquele postulado espírita, que todos nós sabemos de cor e salteado. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as inclinações más. Então, aí a dualidade se instaurando. Certo? Sentimento, razão. Do ponto de vista didático, tá? Porque isso é inseparável. Nós estamos falando aqui de um processo subjetivo em que os sentimentos eles decorrem e eles geram os pensamentos que retroalimentam os sentimentos. Então nós temos que quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Que é o nosso automatismo, certo? Então eu quero fazer o bem. Tem lá o decálogo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, amarás. Aí vem Jesus e resume em 2. Amar o próximo como a si mesmo, fazer o próximo que gostaríamos que não fosse feito. O bem. Mas eu faço isso ainda? Eu não faço por causa do egoísmo. Coletivamente falando, certo? Nós estamos no esforço para fazer. Porque tem momentos que eu tenho um desejo, que eu gostaria de atender aquele desejo, mas o conhecimento impede, não impede? Não tem? A voz da consciência, que é onde já está inscrita a lei. A partir do momento que a razão se abre, que eu recebo as noções da lei, então a lei se esculpiu na consciência, desperta. Porque antes a lei, antes da razão se abrir, a lei estava dentro de nós no plano automático, nem sabia o que é lei, nem dávamos notícia da lei. Já falamos aqui das leis. As leis morais são instintos. Lei do trabalho é o pensamento movimentando. O pensamento não está. Alguém consegue parar de pensar? Lei do trabalho. Pensamento se irradiando e está exercendo um trabalho. Qual é o trabalho que o pensamento está exercendo? Concretizar os desejos e os propósitos.
Olha o trabalho aí. Então eu vou elaborando no mundo o que eu busco. Ou vou aproveitar o que já está elaborado no mundo para fazer o que eu quero. É por isso que o espírito desequilibrado ao extremo não entra em nosso lar, porque ele vai querer utilizar todos aqueles recursos extraordinários para continuar fazendo o que gosta. Certo? Então, trabalho. Agora, nisso eu estou também colocando em ação a lei natural da reprodução. Pelo exemplo que eu estou proporcionando para o próximo observa as minhas ações, gosta das minhas ações, imita. Lei de reprodução. Então, o que eu ofereço como exemplo é a semente para ele. É o pão elaborado, que para ele é semente. Deu uma ideia? Lei de associação nada mais é do que um instinto gregário, instinto de sociedade. Aí vamos em frente. Lei de igualdade, porque todos temos os mesmos direitos, somos criados iguais. Não existe lei de desigualdade. A lei é de igualdade. Então, quando a gente lê na questão 806 do Livro dos Espíritos, por exemplo, questão 806. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas... Não, isso aqui é outra coisa. 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Tem gente que acha que é. Não. É obra do homem e não de Deus. Desigualdade de condição social não é obra de Deus, é obra do homem. Isso é uma revelação, gente. Ou não é? Tanto que ele fez todos simples e ignorantes. Todos. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Então o que está sendo dito aqui na entrelinha? Que desigualdade não é lei de Deus. Eternas somente as leis de Deus o são. Ou seja, a lei eterna de Deus é a de igualdade. E vai existir só a desigualdade da hierarquia, que não implica em desigualdade social nos mundos superiores. Tá certo? Ficou claro? Então, toda a desigualdade social que tem no mundo, é por isso que no mundo de regeneração, eu repito aqui de vez em quando, eu vou repetir novamente, perfeita equidade preside as relações sociais. Por quê? No mundo de regeneração, vai se restabelecer a lei de igualdade que é divina. É por isso. Simples. Por um decreto? Não. Não é por decreto, não. Os espíritos que não querem igualdade são afastados, e os que desenvolveram a igualdade nada mais é do que a prática decorrendo da prática dos bons sentimentos, naturalmente vão impor ao mundo, naturalmente, nem por decreto, a igualdade. Isso está escrito na Gênesis, por exemplo. A maioria começar a fazer isso. Vai fazer o bem, vai amar o próximo, naturalmente vai. Tá certo? Por isso que não vai ter desigualdade social, como temos hoje. Tem desigualdade de hierarquia apenas. As pessoas não entendem, acham que vai ter desigualdade social. Os absurdos, os disparates de riqueza. E a gente vê muito nos livros, né? Essa hierarquia. Sim. E tem que ter.
A hierarquia é intelecto moral, Sim, né? Como eu notei em nosso lar. sim. Não implica em que Vai toda que não implica em que o governador tem mais bens do que o... Não, porque não precisa. Porque quanto mais avançado é o espírito, menos coisa material ele precisa. Então, no mundo superior, não tem acúmulo de supérfluo. Só do necessário. Isso está escrito aqui na codificação. Em outras passagens, e no assunto não é esse. Tudo que ele precisa está dentro dele, que dá felicidade, acesso aos mundos, acesso às esferas espirituais. Tem o universo todo, para que tem? Vai querer, não, isso aqui é meu. Por isso Não é? que o estágio é longo, né? Até chegar nessa fase. Até chegar lá vai demorar um pouco. Está bem desgarrado. Os bens, eles existem, são necessários, certo? Porque, por exemplo, se você não tiver um automóvel para você se deslocar, você vai gastar tanto ou mais com o transporte da sua vida. Sim. E não vai conseguir fazer tudo. Não. Dependendo das Então, circunstâncias. certo? Então, o automóvel, num mundo, num país como o nosso, que é muito... As coisas ainda são precárias, você tem que ter seu automóvel. Tem países aí que você não precisa mais ter seu automóvel, não. Tem um transporte público bom, várias modalidades, metrô, ônibus, trem. Então, você não precisa nem precisar, a rigor, você nem precisa ter seu automóvel. Então, certo? Vamos preparar para esse futuro, né? Começar a ir desapegando aí. Então as leis, nós estudamos aqui didaticamente, né? Lei de conservação, lei de destruição, não é? São leis de instintos naturais. Conservo para mim. Porque eu conservo, por exemplo, se eu conservo o egoísmo, eu destruo o amor ao próximo. Se eu amo o próximo, eu destruo o egoísmo, porque eu estou movimentando é o amor. Que é lei, né? Não tem a lei de amor. E na verdade existe apenas uma lei, tá? Aqui os espíritos separaram, é didático. Que a lei é o amor. O amor atrai, o amor elabora, o amor conserva, o amor destrói, o amor reproduz. O amor em movimento, né? O amor cria. Então é uma coisa só. Para entender, a gente separa, né? Separa em... Mas é um bloco, é uma unidade. Uma unidade. Então aqui nós estamos estudando a dualidade que ainda nos caracteriza. Não é? E eu leio aqui que eu tenho que amar o próximo, mas daqui a pouco eu chego no trânsito lá e solto uma no trânsito. Então, é dualidade. Tá certo? Ou no lar. Então, é a dualidade que nos caracteriza ainda. Tá certo? Eu estou com uma dúvida. Você falou. Vou pegar aqui, o amor, vou pegar o alicate de tirar a dúvida aqui. o amor desconstrói. Você falou. O amor a si mesmo, exclusivamente, Destrói. destrói a virtude. Ou não destrói? Você vai querer tudo para si só. Destrói a virtude. O amor adoecido. A virtude, você está usando a virtude só para você. Tem consequências, tem consequências físicas isso, esse movimento. Consequência física. Acúmulo de energia, você vai atrair o ódio, o desamor, e você vai fazer coisa desagradável para a pessoa. Você tem que levar do mandamento: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. Porque se você amar exclusivamente a você mesma, você vai descumprir, se você insistir no processo, você vai descumprir todas as leis de Deus. Todas
no tempo. Certo? Aí chega num determinado momento, você tem que ser desligado daquele planeta e para o outro, que não tem facilidades para você expandir o egoísmo. Você não vai achar nada pronto, tem que elaborar tudo. Aí isso você vai mudando os sentimentos ao longo do tempo. Uns 40 mil anos, mais ou menos, assim, entendeu? Vai lutar contra a intempérie, contra as feras. Você vai entrar numa caverna, está caindo uma tempestade, você entra numa caverna para se proteger, tem uma fera lá dentro, certo? Então, aí a irmã Dor vai... Nós já passamos por esse processo, você está falando não aí, nós já passamos por esse processo. Eu vou guardar isso. É. Quando estiver chovendo, eu vou ficar na chuva. Não, mas você está lá no esquecimento do passado, não tem Mas esse jeito. eu vou guardar, esse eu vou... Pelo amor de Deus, nós aqui, assim, ainda pensando lá. Ela está pensando que já vai para lá, entendeu? Ah, não, não, mas pelo amor de Deus. É, Vai aqui? Não, nós temos que ir para melhor. vai que, né? Nós vamos voltar para cá. Eu passei muito, porque não tem favor das No férias, primitivo, então. não. Eu acho que, não vou falar que todos nós aqui, mas tem uma turma aqui que vem de fora, viu? Foi de onde você falando? Nós, é. A nossa não é. Nós viemos de fora. Nós somos da turma rebelde. Não tenho certeza que eu era. Até o nós somos. Não, mas era da papel. Somos da turma rebelde aí, moçada. Por isso que eu falo, mas que lavou muito esse trem, na minha cabeça, os bichos e tudo mais. A chuva, o trovão. Pois é. Aí você cai do precipício, Ai, tem um mês de altura. Gente, Entendeu? é muito cai do medo. precipício, Eu tive muito entendeu? medo. Eu tive muito medo, quando criança eu tive muito medo, tinha medo de chuva, medo de trovão, tinha que debaixo das pernas da minha mãe. É reminiscência lá da selva. Medo de bicho. Você teve lá no medo de primitivo. bicho. Não tô brincando não. Muito medo. Não, mas não todos nós passamos pelo primitivo. Só que tem uns que passaram 2 vezes. Não fui eu. Entendeu? Porque foram recalcitrantes. Ou 3. Também pode ser. Entendeu? Passamos pelo primitivo aí de Você passar de novo? repetência, por repetência. Agora para melhorar o primitivo, entendeu? Você não quer melhorar aqui não, mas você vai ser obrigado a melhorar lá para o seu próprio bem. Aí passa lá os milênios, ele inventa a roda, sobe o fogo, É. entendeu? E meu medo, é engraçado que meu medo, ele saiu, assim, num clique, sabe? Quem podia imaginar que um dia eu ia trabalhar numa casa espírita, ficar sozinha aqui dentro? No breu. Aí deu medo. Não, nunca tive medo. Ah, entendi, tá. Entendeu? Tô falando assim, que meu medo, ele acabou num clique. Ah, entendi, tá. Porque eu não tô Certo. brincando, não. Eu tinha muito, me dava pânico, tinha muito medo de chuva, né? De chuva, trovão, ficava sozinha. Sim, mas Também teve. na cozinha. Não, mas teve existência que você não teve medo de nada. Ah, sei não, acho que eu tive. Teve, você não tem medo de nada. Romano não tinha medo de nada, não. Às vezes tinha medo dos romanos. Tinha medo dos deuses. Não, tinha medo dos romanos. Não, As você intrigas, é, eu era as conspirações, mas aí tinha lá a guarda, tinha cercado de guarda pretoriana e tal, uma série de dispositivos. Eu era aquela leve Eu acho muito legal a tempestade. O povo envenenava demais em Roma. Você não tinha como controlar todo mundo, então você envenenava com facilidade. Fala aí, Luiz, você está falando aí? Não, porque eu sou o contrário, eu adoro tempestade. Não, eu também gosto, cinza, também gosto. Preto, muito raio, Nossa, vento. ainda, Acho muito mais. eu tô ainda. Às vezes pode ser que me dê um pouquinho de dor de barriga. Tempestade de vento eu não gosto, não. Não? Então vamos lá. E fez separação entre as águas, já falamos bastante, né? Essa separação entre as águas, estão falando aí de faixas de sentimento, para ficar mais compreensível para nós. E o nosso esforço aqui na Terra é para desenvolver as virtudes.
nós estamos estudando é para desenvolver virtudes. Que estavam debaixo da expansão. Então nós podemos falar aqui planos de subconsciente, os impulsos automáticos, os três departamentos da casa mental do livro No Mundo Maior. Subconsciente, sede dos impulsos automáticos, que emergem para a consciência desperta, o plano do automatismo. Antes nós não tínhamos consciência disso, era o automatismo pleno e nós dávamos vazão. Agora nós já estamos começando a controlar determinado automatismo, porque em nós também já existe o automatismo benéfico. O impulso para a compaixão, o impulso para a piedade, para a misericórdia, para a empatia. Não temos? Quando nós vemos algum quadro triste, a gente não sei. Nós já temos também uma gama de impulsos automáticos bons, mas ainda temos aqueles mais complexos, que vamos transformar também em força para progredir na direção do que nos está proposto aqui, que é a ousadia, a coragem, a determinação, aquela intrepidez, o desejo de avançar para novos planos desconhecidos do campo espiritual profundo, coragem, certo? Que nós utilizamos às vezes para satisfazer os interesses pessoais. E as águas que estavam sobre a expansão, e aí estamos trabalhando com o padrão do superconsciente, que nós estamos já buscando desenvolver, que já conhecemos, conhecemos nosso lar, sabemos quais são as condições dos mundos superiores, do mundo de regeneração, conhecemos Jesus, que é o modelo e guia, o tipo mais perfeito. Agora nós estamos buscando o quê? Implementar. E assim foi. Então nós temos, o assim foi define concretização. E assim foi, concretização. Então nós estamos trabalhando para tomar as rédeas, o domínio, o controle e entender um processo que ele é natural e automático, tá? Nós fazemos, tudo isso que nós estamos falando aqui, nós fazemos de forma natural, automática, exercitando aí nossas prerrogativas, razão e sentimento. Agora nós estamos buscando qualificar o que é uma ação digna desse conceito que Jesus traz para mim, porque ele é o modelo, é o padrão, tipo mais perfeito. Então, o que eu estou fazendo que já está de acordo com aquele padrão, o que ainda não está. Então, o que ainda não está, ainda vai demorar um bom tempo, amigos, para chegar naquele padrão lá, porque Jesus é o Espírito perfeito, certo? Mas eu devo estar no esforço, na busca. E na semana que vem nós vamos entrar no versículo 8. E chamou Deus a expansão. Os céus, foi a tarde amanhã, o dia segundo.